Olá, bom dia, leitoras, leitores, né? Ouvintes desse primeiro audiobook que eu ouso apresentar a vocês. E antes de dar continuidade à terceira parte do audiobook Discurso sobre a Servidão Voluntária de Etienne de La Boétie, é importante fazer, por exemplo, pontuar algumas coisas, né? Nós não podemos esquecer que esse discurso foi escrito no século XVI. Nós estamos 5 séculos à frente. Alguns termos usados por Etienne de La Boétie têm a ver com a realidade da época. A questão da equidade de gênero, da igualdade de gênero, da valorização da mulher, de usar homem, de usar sempre as coisas no masculino. Alguns escorregões de Etienne de La Boétie também relacionados a questões da mulher, por exemplo, não devem ser analisados ao pé da letra. A gente precisa pensar que nós estamos no século XXI e isso foi escrito no século XVI, onde ainda existiam guerras, monarquias, enfim, era completamente diferente da época em que estamos vivendo hoje, tá bom? Então, eu preparei aqui, na verdade, um pequeno esboço sobre esse discurso, né, no século XVI e também no século XXI. Como é que ele se dá? Nós vamos pensar que conquistas como diversidade, igualdade de gênero, conquistas das mulheres, dos homens, conquistas da humanidade, das populações de baixa renda, das consideradas minorias, da população negra, tudo isso nós estamos vivenciando hoje no século XXI. Mas há 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 anos, as coisas eram muito diferentes, tá? Então é importante fazer essa análise, fazer essa reflexão sobre um discurso que é absolutamente atual, mas que foi escrito há 5 séculos, ok? Então vamos lá. Eu fiz um pequeno texto aqui e vou apresentar para vocês, né, como uma forma de reflexão para a gente dar continuidade depois à parte 3, ok? Meu nome é Vânia Afefegali e eu estou realizando, assumindo esse novo desafio que é apresentar alguns audiobooks, né, comentando, fazendo algumas proposições, enfim, no meio do diálogo, do debate, e coisas que são de suma importância e às vezes não são, as pessoas ainda não leram, não conseguiram ler, não tem tempo de ler, precisa ler outras coisas, enfim. Então, quando um audiobook ele facilita, porque você pode ouvir no carro, na praia, ouvir numa viagem, ouvir enquanto você está deitado descansando, e ouvir enquanto você está lavando a louça, ou cozinhando, ou caminhando, enfim. Então, essa é a proposta, tá bom? Bem-vindas e bem-vindos mais uma vez. Então, vamos lá. Existe comparações, por exemplo, ou questões que relacionam, né, o discurso sobre a servidão voluntária do século XXI, do século XVI com o século XXI, né? O discurso sobre a servidão voluntária, escrito por Etienne de La Boétie no século XVI, é uma obra filosófica que analisa a natureza da opressão e afirmava que a submissão do povo aos governantes era voluntária. Embora escrito há tanto tempo, ainda é possível fazer algumas comparações entre o discurso do século XVI e o século XXI. Tá? Então, vamos à primeira, né? Vamos falar em formas de opressão. Lavoisier argumentava que as pessoas que se submetiam voluntariamente à opressão dos governantes. No século XXI, essa opressão geralmente era resultado de governos autoritários e monarquias absolutas. Então vamos lá. O primeiro ponto são as formas de opressão. Lavoisier argumentava que as pessoas se submetiam voluntariamente à opressão dos governantes. No século XVI, essa opressão geralmente era resultado de governos autoritários, monarquias absolutas, tal. No século XXI,
Embora muitos países tenham evoluído para governos democráticos, né, ainda existem formas de opressão presentes em diferentes contextos, como regimes ditatoriais, violações de direitos humanos, e desigualdades sociais. O 2 seria a participação das massas. Lavoisier, no século XVI, argumentava que os governantes dependiam da participação e obediência das massas para manter sua autoridade. No século XVI, era mais difícil para as massas se organizarem e se rebelarem contra a opressão devido à falta de acesso à informação e à repressão política. Já no século XXI, né, com o avanço, com o advento da tecnologia, as redes sociais, a mobilização das massas se tornou mais fácil, né, como é evidenciado por alguns protestos em todo o mundo contra regimes opressores, injustiças sociais, né, preservação do meio ambiente, etc., né? A terceira seria o poder e o controle, veja, né? Lavoisier, ele argumentava que os governantes mantinham seu poder através do medo e na manipulação da opinião pública. A gente vive alguma coisa, né, nesse momento também aqui, principalmente no nosso país, no Brasil, mas isso era uma constante no século XVI, tá? Já no século XXI, a igreja e a censura, né? Ou melhor, a igreja e a censura, elas são um pouco mais abertas, né? Enquanto que no século XVI, a igreja e a censura controlavam a disseminação da informação. No século XXI, embora a informação seja mais acessível, existem ainda formas de controle, de opinião, como os meios de comunicação controlados por interesses políticos, que a gente sabe, econômicos, a disseminação de notícias falsas, as fake news, que distorcem a realidade, né? E que acabam convencendo muitas pessoas. O ponto 4 seria consistência e resistência, né? No discurso sobre a servidão voluntária, é sublinhada a importância da consciência individual e da resistência contra a opressão. No século XVI, era difícil para as pessoas terem acesso à informação e às ideias que desafiavam o status quo. No século XXI, o acesso à informação é mais fácil, né? A gente vê isso, a gente tem acesso, qualquer pessoa em qualquer lugar tem acesso à informação. E há maior conscientização também, por conta dos exercícios, dos trabalhos, das atividades de sensibilização, as pessoas foram tomando consciência sobre os direitos humanos, a justiça social, tal. E isso leva a movimentos e iniciativas que lutam contra a opressão, como o movimento pela igualdade de gênero, pelos direitos do LGBTQIA+, pela justiça ambiental, dentre outros, né? Embora haja, então, diferenças significativas entre o contexto e as formas de opressão do século XVI e do século XXI, ainda é possível estabelecer paralelos e trazer elementos do discurso sobre a servidão voluntária para a discussão sobre a opressão e liberdade nos dias atuais. Então veja, por exemplo, que por isso que ele é considerado um dos discursos mais atuais, dentre os já propagados nos últimos séculos, nos séculos anteriores e nos últimos séculos, ok? Então, assim, atentas para esse tipo de coisa, para essas diferenças, né, geográficas e também temporais, tá? Para que nós não nos percamos nesse processo da leitura, do acompanhamento do áudio, que é muito importante, ok? Por a Fefegali, dia 5/8/2023, agradeço a atenção de cada um, agradeço novamente a predisposição em ouvir. Peço que vocês também acompanhem no YouTube, onde vai ser colocado o audiobook inteiro, né, na íntegra. E daí, assim, quem quiser ouvir lá também, que acompanhe, eu vou deixar o endereço do meu YouTube para que vocês possam acompanhar, curtir, se quiserem, comentar, enfim, concordar ou discordar, tá bom? E se inscrever no canal também, porque, né, é um meio que atinge bastante pessoas também, bastante gente também, ok? Muito obrigada a todos e todas e tenham um ótimo sábado.